Olá, alunos, sejam todos bem-vindos a mais uma aula resolvendo questões de informática para o concurso da SUSEP 2022. Lembrando sempre, pessoal, quem desejar adquirir o nosso curso com o conteúdo de informática para o concurso da SUSEP, pode acessar o nosso site. O endereço é veonconcurso.com.br e o link para acesso está aqui na descrição desse vídeo. Então vem comigo e acompanhe a leitura da questão de hoje, que diz assim. Vamos à leitura. Para responder a questão, considere a figura abaixo. Ali mostra estatísticas como páginas, palavras, caracteres sem espaço, caracteres com espaço, parágrafos e linhas. Figura 4, informações extraídas de um documento do Microsoft Word em processo de edição. Que recurso foi utilizado para mostrar as informações exibidas acima? Letra A, painel de revisão. Letra B, mapa de documento. Letra C, contar palavras. Letra D, referências do documento. E a letra E, hifenização. E aí, pessoal, para exibir essas estatísticas, qual recurso foi utilizado? Eu vou mostrar isso para vocês agora no passo a passo. Acompanha aí. Acabei de abrir aqui o meu Word, pessoal. E olha só que interessante. Quando a gente clica aqui na guia revisão do Word, vou repetir, na guia revisão, nós vamos encontrar aqui esse grupo chamado revisão de texto, que tem um botão chamado contagem de palavras. Atenção, botão contagem de palavras da guia revisão. Quando a gente clica no botão contagem de palavras, que é o que eu acabei de fazer, ele exibe esta caixa de diálogo chamada de contar palavras. É a caixa de diálogo contar palavras é que exibe as estatísticas do documento, como, por exemplo, o número de páginas do documento, a quantidade de palavras, a quantidade de caracteres sem espaço, a quantidade de caracteres com espaço, a quantidade de parágrafos, a quantidade de linhas, e também eu posso marcar aqui para incluir caixas de texto, notas de rodapé e notas de fim nessas estatísticas. Uma coisa interessante que tem aqui no recurso contar palavras é que se eu tiver um texto selecionado, ele vai exibir estas estatísticas somente do texto selecionado. Agora, se eu não tiver nenhum texto selecionado e eu clico aqui em contagem de palavras, ele exibe contar palavras, aí exibe as estatísticas de todo o documento. Então a regra é a seguinte: se eu tenho um texto selecionado, exibe as estatísticas somente do texto selecionado. Se eu não tenho nenhum texto selecionado, exibe as estatísticas de todo o documento. Tem que lembrar quais são essas estatísticas para o dia da prova, hein? A prova pode fazer uma outra questão perguntando que estatísticas são essas que aparecem. Aí tem que lembrar que é a quantidade de páginas, a quantidade de palavras, a quantidade de caracteres sem espaço, a quantidade de caracteres levando em consideração os espaços, quer dizer, com espaços, o número de parágrafos, o número de linhas. E também é importante saber que, a princípio, ele inclui as caixas de texto, notas de rodapé e notas de fim nessas estatísticas. Mas, se eu não quiser, eu posso desmarcar para que ele não inclua caixas de textos, notas de rodapé ou notas de fim nessas estatísticas. Isso o usuário pode decidir por sua conta. E também lembrar qual é a guia, né? Muita prova pergunta que guia está esse recurso. É na guia revisão que eu encontro esse recurso. Então vamos lá voltar para a questão. Ele pergunta que recurso foi utilizado para mostrar as informações exibidas acima. Como ele disse que era estatísticas de páginas, palavras, caracteres sem espaço, caracteres com espaço, parágrafos e linhas, isso a gente encontra através de contar palavras, que é o nome da própria caixa de diálogo, ou contagem de palavras, que é o nome do recurso que aparece na guia revisão. E aí tanto faz chamar o recurso de contagem de palavras, que é o nome lá do próprio botão na guia revisão, ou contar palavras, que é o nome que aparece na própria caixa de diálogo, tá certo? Os dois, por isso aqui a nossa resposta, a letra C de Canadá, sem dúvida nenhuma para essa questão. Certo, pessoal? Mais uma questão resolvida, e se gostou do nosso vídeo, não esquece, marca um gostei, se inscreve aqui no nosso canal, e desejando adquirir o nosso curso com o conteúdo de informática para o concurso da SUSEP, pode acessar o nosso site. O endereço é veonconcurso.com.br e o link para acesso está aqui na descrição desse vídeo. Valeu, pessoal, grande abraço, até a próxima aula e bons estudos!